Olá a todos irmãos e amigos do canal Academy TV, você que já se inscreveu no canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha esse vídeo com mais amigos. Aqui quem fala é Sebastião Pereira e hoje estaremos aqui estudando a Palavra de Deus nessa manhã, para que possamos estar alerta e assim sermos mais abençoados ainda nesse dia e estar firme na presença de Deus. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 16, é a mensagem de hoje, será no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, no primeiro versículo aqui, no versículo, melhor dizendo, no versículo 16, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou ali o Filho dele, o Filho unigênito, aquele que é igual ao Pai, que é Jesus, tem o mesmo poder, onisciente, onipotente e onipresente, enviou à terra para que morresse, entregasse naquela cruz por todos nós, Por isso que vai falar, que ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, deu para morrer na cruz, entregou ele para morrer na cruz por nós pecadores, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora vamos ver aqui também, vai falar no 18, Quem crê nele não é condenado, Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, Ou seja, a palavra de Deus fala que aquele que não crê em Jesus, que não crê no nome dele, que não crê no sacrifício, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí vai falar aqui no versículo adiante, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, E aí? E no versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a condenação é que a pessoa vai viver na ignorância, no pecado, na escuridão, nas trevas. Essas trevas que está falando aqui é o pecado, é a ignorância. Então, o que separa o homem de Deus? A Bíblia diz no livro de Coríntios que nem a altura, nem a profundidade, nem o fogo, nem a fome, nem a nudez separa o homem de Deus. Quando fala fome, nudez, está referindo a pessoa pobre, a pessoa ali que está mendigando. Nada disso, nem a morte pode separar o homem de Deus. Mas existe uma coisa que separa o homem de Deus, é o pecado, que é a ignorância. É quando a pessoa não busca o conhecimento da palavra, não busca agradar a Deus, obedecer, E eu vou estar falando aqui sobre o que é crer, Vamos lá, vamos para o estudo aqui. No estudo aqui vai falar aquele que crê, Vai falar a palavra grega, A palavra grega traduzida por não crer é apétio, apétio, No grego lá se fala apétio, e significa desobedecer ou não sujeitar, E é contrastada com aquele que crê, Pisteu, No grego. Crer no grego significa pisteu,
No começo do versículo, para João, a incredulidade significa não obedecer ao Filho. Frequentemente intercambiais, comparar, ou seja, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 8, né? Tessalonicenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 8 também, e Romanos 15, versículo 8. Então, na Bíblia você vai ver, tem várias referências falando sobre a questão de não crer, né? Que não é, que no caso, é quando a pessoa não obedece. Esse crer aqui não é a pessoa crer que Jesus existe, é a pessoa obedecer. Porque também sabemos que muitas pessoas crêem que Jesus existe, já foram cristãos, já, né, conhecem a palavra, mas elas não obedecem, né? Se afastaram da presença de Deus, se afastaram de obedecer os mandamentos do Senhor, né? A doutrina do Senhor, a doutrina dos apóstolos. Então esse crer aqui não é apenas crer que Jesus existe, que morreu na cruz, que sacrificou por nós. Esse crer é quando a pessoa passa a obedecer a Deus. Porque não adianta também nada você conhecer a palavra né, de Gênesis e Apocalipse e você não obedecer às instruções, você não ter temor a Deus, né? Viver aí na ignorância, né? Que é no pecado, né? Praticando tudo que não agrada a Deus, que está contra a palavra de Deus. Porque como já foi falado aqui, o que separa o homem de Deus é o pecado. Por isso que vai falar que a condenação é esta. Que a luz vê o mundo, né? Quem é a luz? Jesus é a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas, né? Amaram mais a ignorância, amaram mais o pecado, né? Que essas trevas aqui significa também falta de conhecimento, falta de luz, que a palavra de Deus ela é luz, né? Salmo 119, versículo 105, né? Então, e Jesus é a palavra de Deus, né? Então, eles amaram mais as coisas das trevas, mais o pecado, do que a Deus, né? Porque, aí vai falar, porque todo aquele que faz o mal, né? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para suas obras não serem reprovadas. Mas quem pratica a verdade, né? Quem pratica a verdade, ou seja, obedece, né? Porque a fé sem obras ela é morta em si mesmo, né? Está escrito no livro de Tiago também, né? Então, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É aquela pessoa que vive no pecado e não se converte, né? O problema não é a pessoa ser pecador, é a pessoa que vive na prática do pecado, porque você pode ser ladrão, você pode ter sido, né? Hoje ainda, você pode ser um ladrão, uma prostituta, viciado no álcool, na maconha, no crack, pode praticar, pode ser um homossexual, seja lá qual for o tipo de vida errada que você vive, mas se a partir de hoje você entrega sua vida para Jesus e faz uma aliança com Ele, promete obedecer, a mudar as práticas, então Deus ele perdoa todos os seus pecados, né? E você passa a ser salvo, né? E passo a passo Deus vai transformando, vai trabalhando na sua vida, né? Então, mas tem aquelas pessoas que elas não querem mudança mesmo, não quer mudar, não quer obedecer a Deus, né? Então as instruções da palavra são passadas e cabe a cada um de nós obedecer, né? Carregar a cruz, né? Que é viver em santidade. Aí no versículo 21 vai dizer: mas quem pratica a verdade, né? Ou seja, pratica, quer dizer, aquele que obedece, né? Aquele que sacrifica, né? Aquele que abre mão de viver, né, os prazeres dessa vida, como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, que fala, né, sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Né? Então a pessoa abre mão das coisas terrenas, do pecado, né? da orgia. Quando falamos sobre abrir mão das coisas terrenas, é a pessoa evitar a prática de pecado, né? Coisas erradas, né? Coisas ilícitas, se afastar do pecado, se afastar das coisas que não agradam a Deus. Então no versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aquele que pratica a verdade, que vive na verdade, né? Que obedece a Cristo, que guarda os mandamentos, guarda, né, as instruções, a doutrina dos apóstolos, né? Que teme a Deus, né? Então, irmãos, a palavra de Deus é hoje, meus amigos,
palavra de Deus hoje é essa, melhor dizendo, né? Que Deus abençoe a todos, né? É uma palavra simples porque o Evangelho de Deus genuíno é simples, né? A palavra de Deus ela é simples, né? Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, vós, né? Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então a palavra de Deus é algo simples, né? Não precisa a pessoa enfeitar muita coisa. Basta a pessoa obedecer às instruções, né? Assim como está escrito no livro de Eclesiastes, né? De tudo que se tem ouvido, né? A suma é, ou seja, o fim é, a parte mais principal é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja mal. Então fica aí essa instrução. Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus Cristo. Né? Possa estar guardando de todo mal, das enfermidades, né? Das pestilências, né? Das macumba, feitiçaria, inveja, né? Todo trabalho seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus guarde você nesse dia, proteja dos acidentes, dos perigos. E que Deus abençoe Israel também, que está ali em pé de guerra ali com a Palestina, né? Sabemos que isso aí também é algo que é profético, está na Bíblia, Mateus 24, né, que aconteceria essas coisas, mas a gente tem que estar orando para que Deus possa abençoar com paz tanto aquele lugar e assim o Brasil e o mundo, né? Possa estar curando aí dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Faça ainda hoje uma aliança com Jesus. Jesus está voltando. Deus abençoe.